Então, pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo essa semana, tá? Utilizando aí mais uma vez a apostila autorregulada. A gente vai entrar agora no tema que a apostila aborda na terceira aula, tá? São 3 aulas da apostila. A aula 1 a gente já viu bastante, já viu inclusive os exercícios. A aula 2 também a gente já viu os exercícios e agora a gente vai entrar na aula 3, tá? Na aula 3, ele introduz uma nova função inorgânica chamada sal, né? Lá atrás a gente estudou os ácidos e as bases, agora a gente vai aprender um pouco sobre sal, né? O sal, né, genericamente aí chamado o sal de cozinha, né, que na questão química ele é chamado como cloreto de sódio. Na verdade, ele representa um conjunto de substâncias, tá? Então, o sal que a gente conhece, quimicamente, lógico, é um sal, mas muitas vezes a pessoa acha que representa só aquela substância lá que usa para temperar a comida, mas não, é um conjunto de substâncias, tá? É muito interessante a gente começar a falar do sal e falar de um tipo específico de reação, chamado de reação de neutralização. Essa reação de neutralização, para você entender essa reação de neutralização, você precisa ter muito bem compreendido, ter muito claro o conceito de ácido e base de arrênios, tá? É assunto que a gente explorou nas aulas anteriores. Se você não tem esse conceito assim formado de uma maneira clara, você vai sentir um pouco de dificuldade nessa aula, tá? Então, se você não entendeu ainda o conceito de ácido, como é que identifica um ácido, eu aconselho você a retornar às aulas anteriores, assistir os outros vídeos, tá? Para ter isso assim bem claro na sua mente, tá? Mas vamos lá dar prosseguimento à matéria. Genericamente, a reação de neutralização ela pode ser representada dessa forma. Eu vou sempre ter ácido e base como reagente da reação. O que é ser reagente? É estar antes da seta. Essa seta aí, ó, vamos entender mais uma vez a representação da seta. Essa seta ela representa uma transformação química. As substâncias que estão antes da seta são chamadas de reagentes e as que estão depois da seta são chamadas de produtos, né? O reagente ele vai interagir para gerar os produtos. Ele é a matéria-prima dos produtos, tá? Eu sempre vou ter na reação de neutralização ácido e base como reagente. Como produto, eu vou ter água e sal, tá? Uma ideia que muitas vezes o aluno confunde, ele olha para esse tipo de representação genérica, ele entende assim, sempre é ácido e base, nessa ordem. Não, ácido e base eles são reagentes. O que eu quero dizer? Então, como é que eu vou representar agora a reação de neutralização? Agora eu tenho base e ácido, mas repara que eles continuam antes da seta, quer dizer, eles continuam como reagente. Então, a reação de neutralização eu sempre tenho ácido e base reagindo, tá? Não se prenda à ordem, se é ácido base ou base ácido. Isso não altera a reação, tá? O que altera é a posição de reagente ou de produto. No caso da reação de neutralização, sempre tenho ácido e base reagindo. Ácido e base como reagente, ácido e base antes da seta. E aí os produtos também são o mesmo. Sal e água. Repara ó, que eu inverti também a ordem, ó. Aqui eu tinha água e sal, aqui eu tenho sal e água. Essa ordem não altera, tá? Repara que eles são produtos. Por quê? Estão depois aqui da seta. Então, se eu tiver sal e água como produto, ou água e sal é a mesma coisa, tá? Muito aluno confunde isso aqui e acaba criando até problema onde não tem, né? Porque a ideia é muito simples, tá? A ideia da reação de neutralização é muito simples. Para quem entendeu ácido e base, consegue identificar, olhando só para a fórmula molecular, os ácidos diarrênios, né? E até porque a gente trabalha com a regra, não com as exceções aqui nessas aulas, né? Fica muito tranquilo entender essa matéria. Então vamos lá. Vou botar aqui a reação de neutralização mais uma vez, só para ela ficar aqui no teu campo visual. E agora eu vou colocar substâncias aí na apresentação para a gente fazer essa reação de neutralização. Vamos aos reagentes. Eu tenho aí os meus reagentes. HBr, quem lembra lá da aula de ácido, ó,
Ele começa com hidrogênio aqui, ó. Então eu posso dizer que isso aqui é um ácido de Arrhenius. Até na aula de nomenclatura a gente viu o nome desse ácido, né? É o ácido bromídrico, é um hidrácido. Na aula de classificação de ácido a gente também viu essa classificação. Então eu tenho o HBr, que no caso aqui é o ácido. Por que ele é o ácido? De uma maneira assim bem objetiva, ele começa com H, tá? Então ele é um ácido de Arrhenius. E aqui eu tenho uma base. Por que é uma base? Posso também dizer de uma forma assim bem genérica, tá? Bem inicial, que é uma base porque acaba em OH. Tá vendo aqui o OH? Isso aqui vai caracterizar a minha base de Arrhenius. Essas duas substâncias vão reagir, né? Quer dizer, elas vão se transformar em outras substâncias. Vamos analisar agora com cuidado aqui os produtos. Primeiro produto, água, H2O, né? Como eu formo essa água? Qual é a lógica que você tem que entender para a formação dessa molécula de água? Olha só, o hidrogênio aqui do ácido, vou envolver ele, ó, vai interagir com o OH da base. Então repara, eu tenho um hidrogênio aqui da base, um oxigênio aqui da base e um outro hidrogênio. Então eu tenho quantos hidrogênios? Dois, um do ácido e um da base. Então forma o H2. E tenho um oxigênio aqui da base, então H2O. Quer dizer, o H do ácido se une com o OH da base para formar essa molécula de água aqui. E o sal? Como é que eu vou formar o sal? O sal vai unir, no caso aqui, o Br, o bromo do ácido, e o sódio da base. O hidrogênio interage com o H e o bromo interage com o sódio, formando o NaBr. Tudo bem, pessoal? Esse é um tipo de reação que também pode ser classificado como dupla troca, né? A ideia sempre é essa. O H do ácido vai se juntar com o H da base e formar a água, e os outros elementos vão se unir para formar o sal. Não tem o que inventar, pessoal. Vamos aqui embaixo para outro exemplo. Deixa eu só apagar aí, porque eu acho que vai acabar atrapalhando essas observações. NaOH, olha só, é um ácido ou uma base? É uma base, olha o H aqui, ó. Uma base, certo? Vai reagir com um ácido, HI. Ó, começa com H, ó, e é um ácido. O I de iodo, né? A gente também viu esse ácido na aula de nomenclatura, que é o ácido iodídrico. Eles vão reagir. Vão formar o sal, que no caso é o NaI. Como é que ocorre a formação desse sal? Vamos lá, mais uma vez. Ó. Você sabe que o OH vai se juntar com o H, certo? E esse Na aqui vai se juntar com quem? Vai se juntar com o I. Ó. O Na se une com o I para formar o sal NaI. Na próxima aula a gente vai ver como é que forma o nome desse sal, tá? Se é uma reação de neutralização, além do sal tem que ter o quê? A molécula de água. De onde veio essa molécula de água? Esse OH, esse H se unem e formam o H2O. Tudo bem, pessoal? Então a lógica sempre é essa. O OH e o H se juntam e formam água. E vamos dizer assim, o que sobra ali na molécula se une para formar o sal. Quando isso de repente pode ficar um pouquinho mais complicado, tá? E no exercício que eu vou anexar aí na plataforma, vai ter esse tipo de situação. Quando eu formo mais de uma molécula de água, aí que muitas vezes o aluno também complica, mas com calma aqui a gente consegue se entender. Eu tenho aí o H2CO3, o ácido carbônico, né? Ele é um ácido, ele vai reagir com alguma base para ser uma reação de neutralização. Tá aí, ó, hidróxido de magnésio. Dois ácidos que a gente viu na aula de nomenclatura, a gente viu na classificação de ácido e base, tá? Eles vão reagir. Como eles vão reagir? Vai formar o sal. Como é que eu formei esse sal? Você já entendeu que o H do ácido ele vai reagir com o OH da base, certo?
que sobrou aqui do ácido, tirando o H que vai reagir com H? Sobrou o CO3. E da base, o que sobrou? Sobrou o Mg, certo? CO3 vai se unir com o Mg e formar o sal, MgCO3. É a mesma lógica que a gente viu. Aqui, ó, eu tenho dois átomos, não tem problema nenhum. Tirei o hidrogênio que vai reagir com H, o que sobra dessa molécula, vamos colocar dessa forma, vai se unir para formar o sal, tá? Esse hidrogênio e esse OH, você sabe que vão formar molécula de água, não sabe? Mas olha só, repara, eu tenho dois hidrogênios e tenho dois grupos OH. Nos exemplos anteriores, a gente tinha sempre um hidrogênio e um grupo OH. Se eu tenho um hidrogênio e um grupo OH, eu formo uma molécula de água. Se eu tenho dois hidrogênios, olha aqui o 2 aqui, ó, e dois OHs, eu não vou formar uma molécula de água. Eu vou formar quantas moléculas de água? Vou formar duas moléculas de água. Tá lá, ó, 2 de H2O. Esse número aqui na frente indica a quantidade, né? Lá nos exemplos anteriores não tinha número nenhum, porque fica subentendido o número 1. Aqui, como eu tenho dois hidrogênios e dois OHs, formo 2 de H2O. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, para a gente ver um exemplo aqui embaixo, para a tela não ficar muito poluída. Vamos ver aqui agora um outro exemplo. H3PO4. É um ácido, né? Por que é ácido? Começa com hidrogênio, ó. Olha o hidrogênio aqui, ó. É um ácido. Então tem que aparecer agora aí uma base na reação, né? A base hidroxialumínio. Ó, olha o OH aqui, ó. É uma base. Então a gente vai aplicar a mesma lógica. Eu tenho aqui esse hidrogênio vai se unir ao OH, certo? Para formar água. E o PO4 vai se unir com alumínio para formar o sal. PO4 com alumínio e os hidrogênios se unem para formar, o hidrogênio hidroxila se une para formar água. Vamos ver como é que fica isso. Eu vou ter 3 moléculas de água. Por que 3 moléculas de água? Olha só, quantos hidrogênios eu tenho? Eu não tenho 3? Quantos OHs eu tenho? Eu não tenho 3? Então eu vou formar 3 moléculas de água. Olha o exemplo aqui de cima. Ó. Eu tinha 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Esse hidrogênio e essa hidroxila se unem e formam 2 moléculas de água. Se eu tenho aqui no outro exemplo, aqui, ó, 3 hidrogênios e 3 hidroxilas, eu vou formar 3 moléculas de água. Por analogia, você sabe, né? E agora tem que aparecer o sal ali também, ó. Como é que vai ficar esse sal? AlPO4, tá? Quer dizer, o PO4 aqui do ácido se une com o alumínio aqui da base e forma sal, tá? Os exercícios aí que eu vou colocar, pessoal, é sempre nessa linha, tá? Essa parte de reação de neutralização, acho que a principal dificuldade que você pode ter é não ter compreendido muito bem o conceito de ácido e base, entender que o ácido ali vai liberar um H+, uma base um OH-, tá? Então, como a gente tem feito as aulas com vídeos, você pode rever conceitos, tá? Rever os conceitos sempre que for necessário, tá? Esse exercício é importante. E a atividade que eu vou colocar vai ser para você completar as atividades, as reações de neutralização. Eu vou colocar um ácido e uma base e vou querer que você complete a equação. Faça o sal e a água. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.